Olá, de volta. Perdão, já comecei com a minha voz falhando. Vamos compartilhar. E aí, vocês fizeram exercício de matemática no intervalo? Deixa eu pegar a apostila. Bom. Página 429. Você que é, Lari. Página 429. Estamos acabando esse primeiro módulo. Vamos lá. Vamos acabar, já vamos iniciar o outro módulo, já vamos terminar. Vamos adiantar isso aí para a gente terminar essa apostila 3 logo, porque a gente já está meio atrasado. Bom, então a gente viu eletrização por atrito, eletrização por contato. E agora nós vamos ver aí eletrização por indução eletrostática. Bom, funciona da seguinte maneira. A gente tem aqui um corpo que está eletrizado. Nesse caso, o corpo está eletrizado positivamente, tá? E ele fica perto de um outro corpo maior. Ai, telinha amarela. Oh, Jesus. E ele fica perto de um outro corpo condutor maior que está neutro. Tá? Então, ele está neutro. O que acontece é o seguinte. Eles estão aproximados de uma maneira que, como esse corpo aqui está eletrizado positivamente, os elétrons, são as cargas negativas, vão vir todas próximas para essa face aqui, que é a face mais próxima possível desse corpo eletrizado positivamente, né? Sinais diferentes são atraídos. Então, os elétrons negativos vão vir todos para cá, mais próximos, positivos, mais próximos possíveis desse corpo aqui. O que acontece? Essa face vai ficar cheia de partículas negativas e essa outra face vai sobrar as partículas positivas, até porque as partículas que são positivas são repelidas, tá? Então, por indução, essa carga aqui, essa face ficou com as partículas negativas e essa positiva. Então, aqui está explicando, ó, que essas negativas ficou do lado de cá porque foi atraído e as positivas ficaram do lado de cá porque foram repelidas. Beleza aí, gente? Acho que a gente já tinha falado disso na outra aula. Aí você fala, então tá bom, já entendi. Mas como isso vai eletrizar um corpo? Porque o fato de... O senhor tem um site que o professor de laboratório de física usa aqui? Ah, que legal! Eu não sabia nem que existia esse site. Ah, que bom! Então, a Luísa está falando que no site que a professora de laboratório de física usa, tem vários outros experimentos que vocês podem dar uma olhada sobre exercícios, matérias, assuntos que a gente já está vendo. Tá bom, me passa. Obrigada. Bom, então muito bem. Isso aqui, eletrização por indução, é para eletrizar algum corpo que não está eletrizado. O fato desse corpo que já está eletrizado fazer com que as partículas de sinais diferentes aí fiquem cada uma numa face, não faz esse corpo ficar eletrizado. A única coisa que fez foram as partículas ficarem separadas, mas ele continua neutro, ele continua mantendo a mesma quantidade aí de partículas negativas e partículas positivas. Como é que a gente vai eletrizar um corpo neutro usando esse método? Da seguinte maneira. Nós vamos pegar um corpo já eletrizado. Agora, o exemplo dado foi de um corpo eletrizado negativamente.
E nós vamos aproximar de dois corpos condutores que estão em contato. Tá? Então, temos dois corpos condutores que estão em contato e os dois estão neutros. E vamos aproximar desse corpo aqui eletrizado negativamente. O que vai acontecer? Por indução, as partículas positivas vão vir para essa face, porque vão ser atraídas por essas partículas aqui. E as partículas negativas vão vir todas no extremo do outro lado. Como esses dois corpos estão em contato, vai ter passagem aqui de partículas, porque eles estão em contato, eles são condutores. Ok? Então, vai fazer com que as partículas positivas fiquem todos nesse corpo B e as negativas fiquem todos nesse corpo C. Na hora que isso acontece, o que a gente faz? A gente afasta esses dois corpos. Nisso que a gente afastou, o que aconteceu? Não entendeu? Ó, você entendeu o processo de eletrização por condução quando ainda não tem contato com nenhum outro corpo. Ó, temos um corpo neutro sem contato com nenhum outro corpo. Vem um corpo aqui eletrizado, as partículas negativas vêm para o lado esquerdo e as partículas positivas vão se repelir, vão vir para o lado direito. Você entendeu isso? Por que acontece isso? Porque neutro não é que não tem partícula, é que tem a mesma quantidade de partículas positivas e negativas. Se tem a mesma quantidade, um anula o outro, fica neutro. Tá? Então, ele continua. Por mais que as partículas estejam aí separadas por causa desse corpo aqui eletrizado, esse corpo continua neutro. Ele continuou com a mesma quantidade de negativos e de positivos. Isso, por que ficam em cantos extremos? Porque a gente aproximou um corpo eletrizado positivamente dele. Então, os sinais, as partículas negativas vão se aproximar e as partículas positivas vão se repelir. Por isso que eles ficam em cantos extremos, porque houve a aproximação desse corpo eletrizado. Só que foi o que eu falei para vocês. O fato de aproximar um corpo eletrizado de um corpo neutro, não acontece nada de eletrizar esse corpo neutro. Esse corpo continuou neutro. Ele continua com a mesma quantidade de partículas negativas e positivas. O método para se eletrizar é aproximar um corpo eletrizado com dois corpos condutores em contato. Tá? Então, a gente tem um corpo eletrizado e nós temos dois corpos neutros, até então, em contato e condutores. O que vai acontecer? As partículas positivas vão se atrair por causa desse corpo eletrizado negativamente, vão vir todos para o corpo A. A partícula negativa vai vir todos aqui para o corpo C, tudo bem? Porque está em contato, vai ter a passagem de elétrons. Então, os elétrons vão vir todos para o corpo C, deixando o corpo B positivo. Na hora que acontece isso, o que a gente faz? A gente separa os corpos. Separamos o B e o C. Foi tipo uma cilada. Tipo, deixa os elétrons irem, deixa. Os elétrons foram. O corpo B ficou positivo, o corpo C negativo, a gente separa.
Na hora que separa, não tem mais contato, não tem como passar elétron para nenhum lugar. Se não tem como passar elétron, o corpo B vai ficar positivo e o corpo C vai ficar negativo. Exatamente. Entenderam? Perdão. Entenderam qual que é a sacada da indução aí eletrostática? Tipo uma cilada aí para os corpos neutros. Então, olha só, na atividade 4 é exatamente sobre o que a gente acabou de ver, sobre eletrização por indução eletrostática. Explique como obter a eletrização dos corpos neutros, até então neutros, condutores B e C, com base na ilustração a seguir. Vocês vão explicar exatamente o que eu acabei de explicar. O corpo A vai se aproximar, as cargas negativas vão vir todas para o corpo B, deixando o C positivo, e aí separa e um fica positivo e o outro fica negativo, tá? Então, mais ou menos isso aqui, ó. Aproximando-se a esfera eletrizada positivamente das bolinhas metálicas B e C, as cargas negativas vão se concentrar mais para o lado B, retirando elétrons de C. Em seguida, com o condutor com material isolante, não condutor como lápis, afastam-se as duas bolinhas e em seguida retira-se a esfera eletrizada da proximidade das bolinhas, mantendo-as separadas. O que vai acontecer? O corpo B vai ficar eletrizado negativamente e o C, que teve aí a retirada de elétrons, vai ficar eletrizado positivamente. Porque é um material condutor aí de origem, com alguns elementos metálicos e tudo mais. Ah, você está perguntando, não porque, se é... Olha, especificamente, eu acho que é pouco. Mas é pouco. Eu não tenho certeza desse material. Ok, gente? Então, assim, a atividade 4, ela é uma síntese do que a gente acabou de ver sobre eletrização por indução eletrostática. Ó, o Eleomar entrou. Oi, Eleomar, você conseguiu entrar? Tudo certo? Vamos para a atividade 5. Bom, a figura seguinte mostra 3 situações envolvendo pêndulos eletrostáticos. Quais são, em cada situação, os possíveis sinais das cargas dos pêndulos? Gente, vamos um de cada vez. No A, quais são os possíveis sinais das cargas dos pêndulos aí na situação A? Sendo que essas esferas aí estão se afastando. Se estão se afastando, sinais iguais. Ou ambos são negativos ou ambos são positivos. Muito bem. E no B, o que vocês acham que está acontecendo aqui? Muito bem. Os dois estão neutros. Não estão nem se repelindo, nem se atraindo. Não, ambos são neutros, ambos. Essa situação que você falou, Luísa, é uma possível para o C. O que pode estar acontecendo aqui no C? Tem 2 possibilidades.
Quer dizer, 4 possibilidades, mas 2 conjuntos. Vocês sabem que são sinais diferentes. Então, aqui pode ser mais, aqui pode ser menos. Ou aqui pode ser menos e aqui pode ser mais. Sinais diferentes. O que também pode ser é um estar eletrizado e o outro neutro. Também vai ocorrer atração. Então, esse aqui pode estar eletrizado e esse neutro, ou esse aqui neutro e esse aqui eletrizado. Tá? Tudo bem? Terminamos esse módulo aí, ficou faltando esse finalzinho. E vamos para o módulo 13, que é eletrodinâmica, estudo qualitativo. Então, ainda não vai ter números. Nós vamos ver o estudo quantitativo da eletrodinâmica já no próximo módulo. Por enquanto, sem números. Vocês vão entender o conceito, tá? A introdução. Bom, primeiro aqui tem um texto falando sobre... Primeiro tem um texto falando sobre a importância da eletricidade, mas eu acho que isso tá bem óbvio, né? A gente até falou sobre um pouco no primeiro módulo, quanto a eletricidade é importante, quanto a gente depende dela na nossa sociedade, enfim. E aí, muitas coisas elétricas funcionam graças ao quê? A circuitos elétricos, tá? Por enquanto, a gente vai falar sobre circuitos elétricos simples. Então, perguntas do tipo... o que acontece dentro de uma pilha quando a lâmpada acende? Por que depois de um tempo a lâmpada vai perdendo brilho? Qual é o papel dos fios nessa brincadeira aí? Então, a importância e o entendimento de um circuito elétrico, tá? Vou perguntar para vocês o seguinte: vocês já viram alguma coisa de circuito elétrico na aula de laboratório? Já, né? Já, todo dia. Ah, então é isso mesmo. As atividades experimentais, gente, são bem básicas perto do que vocês veem aí no laboratório. Porque o laboratório, no ano todo, vocês veem circuitos elétricos e tudo mais. Então, perfeito. Essa atividade experimental 1, como a gente está numa situação diferente, também não estamos com tanto tempo, eu nem vou fazer com vocês porque é algo que vocês já viram. Então, a pilha ligando a lâmpada com fios de cobre. É um circuito simples, tá? Não. Então, essa atividade, basicamente, assim, a conclusão dela... Oi, vizinho, tudo bom? A conclusão final é que a gente tem 3 circuitos. Qual o circuito que a lâmpada vai conseguir acender? Bom, só no circuito 1, né? Porque tem um fio ligado a um polo e o outro ligado a outro polo. E cada fio aqui em uma entrada da lâmpada. No 2 não vai dar, porque os dois estão ligados no positivo. E no 3 não vai dar, porque todos os 2 fios estão ligados na mesma entrada. Então, não tem um circuito fechado aqui correto e nem aqui, apenas no 1. Mas, enfim, só passei aí pelo experimento 1. Bom, corrente elétrica. Já falei para vocês que quando os elétrons estão passeando aí para algum lugar, eles formam o quê? Uma corrente elétrica, tá? Então, quando a gente fecha um circuito bonitinho, quando o circuito está fechado, aí sim os elétrons começam a se juntar e na galera, começa a fazer a corrente aí do passeio deles, que é a corrente elétrica, tá? São os elétrons livres caminhando ali para o seu caminho da roça. Exatamente o assunto. Bom,
nós sabemos que elétrons são cargas negativas. Então, se a gente tem um fio condutor que está ligando dois polos da pilha, os elétrons estão indo do polo negativo para o polo positivo, porque é para onde eles estão sendo atraídos. Se eles são cargas negativas, eles estão sendo atraídos para o polo positivo, certo? Então, qual é o sentido correto da corrente elétrica? Direção aqui no sentido para o polo positivo. Não é esse? Acontece que, muitos anos atrás, a galera da ciência achava... Quando o elétron positivo, ele fica... Não fica positivo, não. Ele continua negativo. E o elétron vai ser sempre negativo. Então, a galera lá, imagina, a galera lá da ciência, há muitos anos atrás, achava que a corrente elétrica ia em direção ao polo negativo, que é o contrário. Então, a gente sabe que os elétrons saem do polo negativo e vão para o positivo, que é para onde eles estão sendo atraídos. O que eles achavam? Que saía do positivo e ia para o negativo. E aí eles fizeram muitos estudos considerando essa situação, saindo do positivo e indo para o negativo. Fizeram tantos estudos, fizeram várias coisas que eles pensaram. E aí, no final das contas, descobriram a verdade. E agora? Estávamos errados. O que eles fizeram? Para não confundir a galera, para não acabar com tudo que eles tinham feito, eles decidiram definir um sentido convencional da corrente elétrica, que era esse de sair para o positivo e ir para o negativo. Só para complicar as nossas ideias. Então, existem dois sentidos de propagação da corrente. Bom, na verdade, existe um correto. O correto é sair do negativo e ir para o positivo, que é onde eles estão sendo atraídos. Esse é o sentido de propagação das partículas negativas, tá? Mas o sentido convencional da corrente elétrica ficou decidido que é do positivo para o negativo. O contrário do que realmente acontece. Isso vocês vão vendo depois com os exercícios em que nós vamos considerar aí o sentido da corrente elétrica. Por enquanto, o que vocês precisam saber: existe o sentido correto da propagação dos elétrons e existe o convencional da corrente elétrica, que é o contrário. Beleza? Aliás, como vocês estão tendo um laboratório de física com isso, vocês até já devem ter... Ô, vizinho, decidi fazer mudança hoje. Tudo bem? Falamos sobre corrente elétrica em um circuito simples. E agora, nós vamos falar sobre tensão elétrica ou diferença de potencial, DDP, diferença de potencial, que é a mesma coisa, tá? Então, em alguns exercícios podem ser aí tensão elétrica, outros podem falar sobre DDP, é a mesma coisa. Também já viram, né? Isso, Luísa, meu vizinho arrastando móveis. Por que? Não sei. Isso mesmo. Bom, basicamente é o seguinte, vocês vão entender o que é isso, que a diferença de potencial é 1,5 de uma pilha, ou a tensão é 1,5, que é a mesma coisa.
Ou a tensão é 9 volts? O que é essa diferença de potencial? Como é que isso funciona? Aqui é interessante que fala o seguinte: como a resposta a essas perguntas exige certo grau de abstração, vamos fazer um estudo prévio. É realmente uma questão um pouco abstrata aí, mas a gente vai falar de uma maneira que ajude vocês a entenderem, tá? Lembra aquela história quando a gente estudou refração, que a gente usou a analogia dos soldados para poder entender por que a velocidade diminuía quando a luz entrava em outro meio? Aqui é a mesma coisa, a gente vai fazer uma analogia para entender essa diferença de potencial em um circuito simples. E qual analogia nós vamos utilizar? Adoro analogias, de um reservatório superior com água, e essa água está caindo para um reservatório inferior, e essa água aqui vai subir de novo através de uma bomba. A professora usou essas imagens? Ah, então perfeito, vocês já vão saber tudo. Que absurdo. Vamos prestar aqui, vocês vão ver só. Então, vamos considerar o seguinte. De acordo com essa ilustração, o reservatório inferior negativo é alimentado pela água que corre pela canaleta, que parte do reservatório superior, que se encontra no nível mais alto. Ok? Deixa eu explicar com a imagem que eu acho que fica mais fácil. Opa, tudo bom? Foi. Então, essa água aqui, ela vai subir através da bomba e essa água do reservatório superior vai caindo pela canaleta. E aí vai virar um ciclo sem fim. Isso, já entendeu a analogia. Isso mesmo, Luiz. Eu gosto de imaginar esse circuito de corrida em casa. Ah, verdade. Funciona também. Bom, então eu vou perguntar para vocês, por que a água flui do reservatório superior para o inferior? Por que vocês acham? Sim, também. Porque da diferença de altura. Vocês falaram sobre gravidade, mas tudo bem. É isso aí. Tem uma diferença de altura e a água vai descer pela gravidade, muito bem também. Então, é o mais óbvio, não precisa nem de ajuda. Do positivo para o negativo ali, do superior para o inferior, vai descer por causa dessa diferença de altura. Quando a água flui do reservatório superior para o inferior, o que acontece com a energia potencial gravitacional? Energia potencial gravitacional é energia relacionada à altura. Se a altura vai diminuindo, exatamente, e vai aumentando a velocidade, quer dizer que parte dela se transforma em energia cinética, tá? E partezinha dela também se transforma em ruído, tá? Então, uma parte se transforma realmente em energia cinética e uma parte é dissipada aí em forma de barulho. Mas, basicamente, a energia potencial gravitacional vai diminuindo, a altura vai diminuindo. Energia cinética é energia relacionada ao movimento. Tudo que está em movimento, que tem uma velocidade aí, tem energia cinética. Para que a água seja reconduzida, ou seja, elevada para o reservatório, do reservatório inferior para o superior, será necessária a utilização de uma modalidade de energia que a bomba funcione adequadamente. Que energia é essa para a bomba funcionar?
Muito bem. Não, a energia para a bomba funcionar, energia elétrica. Ela precisa estar ligada aí numa tomada, ela precisa ter energia elétrica para funcionar. É para o funcionamento da bomba. Ok? E qual é a modalidade de energia obtida a partir dessa utilizada? Eleomar, agora é a sua resposta. Não. Isso não é energia. Isso. A bomba utiliza energia elétrica para fazer com que a água se movimente. Ela vai funcionar ali, né? Então, a energia elétrica vai virar energia mecânica. Tá? E mecânica, gente, é a soma da cinética com a gravitacional. Então, quem me disse cinética, certo também. Mas também vai ser gravitacional, que vai aí elevar. Beleza? Agora, vamos analisar essa analogia aí. Meus filhos vão embora? Vamos analisar essa analogia a um circuito elétrico. Vamos ver quem representa quem. Bom, a pilha é um dispositivo que converte energia química em energia elétrica. Parte da energia é dissipada na forma de calor, tá? Que esquenta. E em uma pilha nova existe entre seus polos uma diferença de potencial elétrico, também chamada de tensão elétrica. Essa DDP está indicada no seu rótulo externo. A unidade DDP é o volt. O polo positivo corresponde ao potencial elétrico maior, enquanto o negativo ao menor. Assim, a diferença entre os dois indica a DDP da pilha. Bomba de água é um dispositivo que, ao ser conectado à tomada elétrica, converte energia elétrica em energia mecânica. Por quê? Porque vai fazer rotacionar aí e funcionar a turbina, que é transferida para a água, elevando-a para o nível superior. Tá? Parte dessa energia também é dissipada em forma de calor, também esquenta a bomba. A bomba estabelece e mantém entre os dois reservatórios uma diferença de desnível. O reservatório mais alto corresponde ao nível maior, enquanto o mais baixo, o menor. O que são os fios de cobre? São elementos do circuito que a finalidade é assegurar a manutenção da corrente elétrica, com mínima perda de energia elétrica. São os condutores aí por onde passa a corrente elétrica. A tubulação tem a finalidade de assegurar a manutenção da corrente de água, com mínima perda de energia mecânica. Lâmpada é o dispositivo que converte a energia elétrica que vai receber dessa corrente em energia luminosa. Parte da energia elétrica também é dissipada na forma de calor. Toda lâmpada tem um rótulo que contém, entre outras informações, a diferença de potencial apropriada ao seu bom funcionamento. Se a gente coloca uma lâmpada numa diferença de potencial maior, ela queima. Se a gente coloca uma lâmpada numa diferença de potencial menor, a luz vai ficar bem menos intensa aí. Acho que vocês já viram também no laboratório. Bom,
Canaleta em desnível é o dispositivo que proporciona a conversão da energia potencial gravitacional da água em energia cinética da água. Parte da energia é dissipada na forma de energia sonora. Então, vocês podem ver que sempre tem uma parte da energia que é perdida em outro tipo. Seja em calor, seja em sonora, né, que é o ruído, o barulho. É difícil a gente conseguir uma transformação perfeita. Totalmente uma energia vai se transformar em totalmente outra energia. Bom, podemos concluir que para que a lâmpada acenda, é necessário que nela estabeleça uma corrente elétrica, né? Porque precisa passar uma corrente elétrica aí na lâmpada. E isso só acontece quando ela é submetida a uma diferença de potencial elétrico, quando ela é submetida a uma tensão. Isso só pode ocorrer quando o circuito é fechado. Então, quando nós temos a conexão de um polo positivo da pilha com o outro polo negativo da pilha, temos então a conexão em um circuito fechado, tá? E aí sim temos uma diferença de potencial, porque o polo positivo é um potencial elétrico e o polo negativo tem outro valor de potencial elétrico. Se a gente liga os dois polos, a gente tem uma diferença de potencial aí. E aí sim, nós temos a corrente correndo pelo fio condutor. Tudo bem? Vocês fizeram também com pilhas associadas em série? Porque a gente sabe que é o seguinte, que tem alguns equipamentozinhos que em vez de colocar uma pilha só, a gente coloca mais de uma atrás da outra. Isso que é estar em série, é uma seguida da outra. Então, ó, por exemplo, aqui numa lanterna, quando é colocado 3, fizeram, né? A Larissa disse que não lembro. A Larissa disse que sim e a Vitória disse que sim. Quando a gente coloca uma atrás da outra, a gente consegue aumentar a diferença de potencial. Então, por exemplo, uma pilha tem 3 volts de diferença de potencial. Se eu coloco 3 pilhas, eu tenho 3 volts, 3 volts, 3 volts. Daqui até aqui, eu tenho 9 volts de diferença de potencial. Então, quando a gente tem esse aumento aí de pilhas colocadas em série, a gente aumenta a tensão, tá? A gente aumenta a diferença de potencial. Daí tem atividade experimental, que eu para vocês que não vão conseguir fazer. E por fim, a gente vai sobre... Sim, já influencia tudo, Luísa. Isso mesmo. E aí depois vocês vão fazer, no próximo módulo a gente vai fazer com valores numéricos, aí vocês vão ver o que vai acontecer de diferença aí. Quando aumenta a tensão, o que acontece com a corrente? Vocês vão fazer as continhas. E por fim, a gente está falando sobre chaves e interruptores. Então, quando a gente tem um interruptor que está aberto, quer dizer que essa conexão aqui está aberta. Então, não temos um circuito fechado, temos um circuito aberto, então a corrente não vai conseguir passar. Agora, quando a gente tem um interruptor fechado, sim, quer dizer que o circuito está fechado, então a corrente vai conseguir passar. Não tem um buraco no meio do caminho. Falta um minuto, né? Gente, aqui só está falando sobre alguns detalhes aqui na lâmpada. Deem uma olhadinha, tá? Nos elementos. E a gente continua na próxima aula, gente. Até mais, até amanhã. Fiquem com Deus.